Oi, gente, tudo bem? Vou dar continuidade naquele assunto que que eu comecei a falar aqui na segunda-feira, a respeito de contratos de compra e venda. Surgiram muitas dúvidas, pessoal que está só com contrato de compra e venda. E eu queria tirar especificamente do pessoal que tem contrato com a Suab. Algumas pessoas ficaram assustadas de pensar que tem um imóvel da Suab aqui no Amazonas. A Suab é a secretaria que ela trata de habitação, ela é a antiga Chan, já teve outros nomes, agora atualmente a Suab. E aí essas pessoas que têm contrato com a Suab ficaram um pouco assustadas porque achavam que só o contrato de compra e venda bastava e que elas seriam os donos para sempre e não precisava fazer mais nenhum procedimento, quando na verdade não. Tem alguns contratos da Suab que você às vezes paga um valor que não é tão alto, Porque é a habitação popular, que são chamadas aquelas habitações populares, Que elas têm um valor um pouco menor, A Suab ela ajuda algumas famílias a conseguir o seu imóvel com uma parcela um pouco menor e aí parcela aí de 60 meses, 80 meses, vários anos, e muitos funcionários públicos também. Então tem as pessoas, tem muita gente ali naquela região da Zona Norte, na região do Canaranas, na região do Nova Cidade, naquela região ali, principalmente naquela região, é uma área que a Suab financiou muitos imóveis, principalmente para funcionário público. E aí, após anos pagando esse imóvel, podia ser um terreno, podia ser uma casa, um apartamento, tem várias modalidades. Depois que termina de pagar esse imóvel, você precisa passar para o seu nome, Não pode ficar só com o contrato de compra e venda, que é o documento que a Suab entrega para quem é financiado. E depois que você quita esse imóvel, você precisa procurar a Suab para você transferir para o seu nome. Porque enquanto você está pagando, o seu imóvel está alienado. A maioria das vezes está alienado pela Caixa Econômica, que é um banco que geralmente financia os imóveis do Estado. Está alienado a Caixa Econômica, você está pagando, por mais que o valor seja um pouco menor, mas você continua pagando, é um imóvel financiado e alienado ao banco. E aí você tem esse contrato, e no contrato fala para você que após o pagamento total, você pode passar para o seu nome. E aí você vai até a Suab, você precisa procurar a Suab e você precisa ir lá pegar as documentações para passar para o seu nome. Você precisa passar para o seu nome, porque por enquanto ainda está no nome dela, está no nome do Estado. Se você for pesquisar no cartório, vai ter lá uma região de terra grande que está no nome do Estado, no nome da Suab, no nome de quem financiou, quem é proprietária. Ah, Dani, mas eu já tenho um imóvel lá há muito tempo, comprei há muitos anos, já vivo há muitos anos lá, terminei de pagar, tá tudo certinho, o Suab nunca me procurou e tudo mais. Eu preciso passar para o nome? Precisa. Você precisa. Por quê? O que acontece? Com o tempo, você vai envelhecer, Pela lei natural da vida, um dia, você vai envelhecer e você já não vai mais estar aqui, E os seus filhos, eles vão pegar como herança os imóveis que você tem, Mas o que acontece? Quando você não foi lá na Suab e não passou para o seu nome, o imóvel vai continuar no nome da Suab. E para passar para o nome dos seus filhos, os seus filhos vão precisar levantar um inventário dos seus bens. Bens de conta, bens de imóveis, de automóveis, de tudo que você tem. E vão precisar levantar. Vão precisar fazer o levantamento de todos esses imóveis, Vão precisar fazer um inventário. Ou seja, para os teus herdeiros terem acesso a esse imóvel, o nome deles, para colocar no nome deles, eles só vão ter acesso após o teu inventário. Só vai ser legalmente deles após o inventário. E assim, se você fizer a regularização desse imóvel, passar para o seu nome, fizer a escritura de compra e venda, ir lá no cartório, fazer o registro do imóvel no seu nome, você vai pagar um valor X. Se tiver que fazer o inventário, você vai pagar um valor 3x, 4x, 4 vezes mais caro do que você pagaria se você fizer o processo agora, entendeu? É muito mais caro. Um inventário você tem que pagar um advogado para fazer, porque somente um advogado pode fazer. Você tem que pagar a taxa do ITCMD, que é uma taxa de herança, é um imposto em cima de herança.
vai pagar essa taxa de ICMD, vai pagar a taxa de cartório, vai pagar as taxas de cartório, acredite em mim, é um valor muito mais alto se você tiver que fazer a documentação somente através do inventário. Então, o ideal é que você faça isso agora, enquanto você está vivo, enquanto ainda está no seu nome, está no nome da SUAB. Você vai pagar taxas, você vai pagar valor de transferência, de cartório? Vai. Infelizmente, no Brasil, a gente, para ter as coisas regularizadas, a gente precisa pagar, né? Mas o valor que você vai pagar agora é muito menor. Pode ter certeza, é muito menor. Eu já coloquei uma postagem aqui a respeito de um valor de uma regularização normal e de um valor tendo que pagar inventário e taxas para a taxa de TCMD, que é uma taxa a respeito em cima de herança, que é um valor altíssimo e às vezes não vale a pena, né, você regularizar por conta desses valores. Então, você que tem um imóvel da SUAB, que você comprou da SUAB, vá lá, regularize, coloque no seu nome tudo direitinho, faça tudo como manda o figurino, para você não ter um custo maior depois, ou então ter que deixar, além da perda, né, ainda ter que deixar essas coisas para ser resolvida depois, né? É muito mais fácil quando um ente querido já faleceu e a gente tem que é muito mais difícil a gente regularizar alguma coisa quando o nosso ente querido já faleceu, né? As taxas são mais altas e muito mais burocrática. E aí, falando sobre pessoas que têm contrato de gaveta, que compraram um imóvel de alguém que comprou da SUAB e já vendeu para ela. Então, ela já é a segunda proprietária depois que a primeira pessoa comprou da SUAB. Ou seja, uma pessoa lá atrás comprou um imóvel da SUAB e aí depois de muitos anos ela vendeu com contrato de gaveta, porque tem um contrato que diz que não pode vender. Então, tem esses contratos aí que tem uma cláusula que diz que não pode vender o imóvel. E o que as pessoas fazem? Elas vendem e fazem um contrato de gaveta, né? Muito cuidado com isso, muito cuidado. Hoje em dia a SUAB tem algumas habitações, tem alguns imóveis que eles venderam e que aconteceu muito isso, né? Vendeu para uma pessoa e ela já vendeu para outra pessoa. E aí a pessoa não podia ir lá na SUAB e colocar no seu nome, porque tem a cláusula que diz que não pode vender, né? Só que a SUAB tem algumas situações que ela já permite que o segundo comprador vá lá e regularize e coloque no seu nome. Já pode fazer isso, né? Por conta dessa venda, em alta demanda de venda, a SUAB acaba permitindo que alguns contratos a pessoa já quitou, já resolveu tudo e aí pode passar para o seu nome. Só que você só pode fazer isso enquanto o primeiro vendedor. Você só pode fazer isso enquanto o primeiro comprador, aquele comprador que comprou lá da SUAB, estiver vivo. Porque se ele já tiver falecido e você tiver comprado o imóvel dele e ele já tiver falecido, você vai ter que fazer o inventário dessa pessoa que faleceu e você que já comprou o imóvel vai ter que arcar com esses custos. Entendeu? Você vai ter que resolver. Então, você vai ter o custo de regularização do seu nome. Já pagou o imóvel, você vai ter que pagar o inventário ainda para a pessoa. E veja bem, o inventário cada dia que passa, cada tempo que passa, ele fica numa situação pior. Porque, por exemplo, se o pai que comprou o imóvel faleceu, automaticamente, pela lei, os imóveis, os bens dele passam para os filhos, mas só podem ser requeridos, só podem ser de fato dos filhos se fizer um inventário. Então, já não era mais daquele proprietário, é dos filhos. Então, você que já comprou o imóvel de um primeiro comprador e ainda está no nome da SUAB e você ainda não regularizou, porque tinha um contrato de gaveta, mas já está quitado, já está resolvido, procure a SUAB, porque a sua situação ainda é mais perigosa do que a do primeiro comprador. Porque se ele tiver falecido, você vai ter que arcar com a documentação dele, porque você não vai conseguir passar para o seu nome, não vai conseguir pegar esse imóvel de fato, ser seu de fato, enquanto você não regularizar. Vai ter que fazer inventário, vai ter que entrar com documentação na SUAB para poder solicitar a documentação. Regularize. Busque a pessoa que você comprou, o primeiro comprador, pegue a documentação dele, vá lá na SUAB, se já está quitado, veja se já pode passar para o seu nome, passar para o nome de outra pessoa e você vai resolver, consegue resolver. Se não, às vezes o valor do custo é o valor do imóvel, não vale nem a pena regularizar. Sabe, às vezes a gente compra um imóvel e depois a gente fica numa situação
Por exemplo, no início da sua vida, você conseguiu adquirir o seu primeiro imóvel como esse da Soab, por exemplo, né? E aí depois você melhora um pouquinho de condição, quer comprar num bairro mais perto, comprar um apartamento ou comprar um imóvel, e aí você quer usar esse primeiro imóvel para vender e para dar de entrada numa casa maior, num apartamento maior, em outro lugar, né? E aí, como é que você vai fazer? Você só consegue vender financiado ou vender para outra pessoa se você colocar no seu nome. Na verdade, você consegue fazer de outro jeito, né? Tem pessoas que compram com contrato de gaveta, mas você vai vender o seu imóvel mais barato do que realmente ele é, porque você não tem a documentação, entendeu? Então, se você tem esse imóvel, regularize, passe para o seu nome, que você pode vender financiado, vende mais fácil, entendeu? As coisas regularizadas tendem a ser mais fácil de resolver. Depois eu falo mais sobre outros tipos de contratos, tá bom? Mas eu queria dar um alerta principalmente para essas pessoas que ainda estão com imóveis que estão no nome da Soab, para regularizar o quanto antes, para o seu custo ser menor, né? Correr atrás disso. Se você comprou de outra pessoa, resolva, vá atrás dessa outra pessoa que fica mais fácil de resolver, né? E contratos que você faz de compra e venda, não posso te passar porque tem contrato, você precisa analisar direitinho, sabe? Tem gente que pega um contrato da internet e usa aquele contrato, as cláusulas não te protegem, né? Não te ajudam na hora da compra, né? Às vezes você compra um imóvel achando que está fazendo um negoção lá porque o valor está num imóvel baixo, e aí quando você vai atrás, o imóvel está cheio de dívida de IPTU, dívida de financiamento, nossa, várias dívidas, tem que tomar cuidado. Isso não vale só para imóveis da Soab, tá bom? Vale para imóveis que você comprou de direcional, de outras construtoras, que você comprou, depois que você quitou, você tem que passar para o seu nome. Até esses contratos, um contrato que é todo direitinho, que você comprou de uma construtora, quando você pega esse contrato, você pode pegar esse contrato, por mais que ele esteja alienado, que você vai pagar 60 parcelas, você pode pegar esse contrato e você pode ir lá no cartório e você pode averbar esse contrato no registro daquele imóvel lá, daquele prédio. Porque para eles venderem aquele prédio, aquele apartamento para ti, aquele prédio ele já está registrado lá no cartório. E você pega esse contrato de compra e venda, mesmo que seja ainda pagando, e você vai lá no cartório e você pede para fazer essa averbação desse contrato de compra e venda. Por quê? Construtoras também falhem, elas também têm problemas financeiros. Né? E às vezes a construtora não consegue entregar o apartamento. Às vezes tu compra um imóvel na planta, comprou um imóvel na planta e tu só vai receber daqui a 2 anos, né? E tá pagando. Pega esse contrato e averba, vai lá e averba no cartório, porque isso daí vai te garantir o direito a entrar com um processo, caso essa construtora não entregue o apartamento para você. Né? Acontece, infelizmente acontece. Hoje em dia está um boom de casa, de apartamento, que as construtoras, sabe o que acontece com as construtoras? Elas pegam e fazem um financiamento para construir. É com o dinheiro que tu paga na parcela que ela começa a construir, e às vezes não dá certo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Dá para você averbar o seu contrato lá. E se caso acontecer alguma coisa com a construtora, não conseguir entregar do jeito que é para entregar, ou não conseguir entregar, você tem o seu respaldo para receber o dinheiro que você já investiu. Analise bem o seu contrato, verifique direitinho. Às vezes o negócio que você acha que é uma negoção, nossa, olha, fiz um negoção, analise direitinho, consulte o imóvel que você está comprando, consulte a construtora que você está comprando, consulte de quem está vendendo para você, veja questão de IPTU, peça para ver o IPTU, peça para a pessoa puxar o IPTU para você analisar, para ver se não tem dívidas lá no IPTU. Nossa, tenho vários clientes que se decepcionaram com essa situação. Comprou um imóvel, quando foi ver a dívida de IPTU 20, 30 mil, sabe, um valor enorme. Nós já tivemos clientes com dívida de 400 mil de IPTU, nunca pagou IPTU, uma dívida gigantesca lá. O imóvel valia 300 mil, a dívida de IPTU 400 mil, entendeu? Tem que analisar direitinho, verificar direitinho para ver se realmente vale a pena. Analise seu contrato.